como funciona para o secretário viajar num país com uma desigualdade social imensa e ver enxergar todo esse desnivelamento da sociedade. Isso aumenta a responsabilidade de tem muito para fazer? Tem muito. Eu tenho dito até, às vezes, eu tenho trabalhado muito, mas ainda é muito menos do que é necessário, porque o país é muito grande, o desafio que o Ministério da Igualdade Racial enfrenta é gigantesca, do tamanho do Brasil. E uma das principais ações que nos debruçamos é de construir a transversalidade. Ou seja, nós não pretendemos ser, como você aproveitou e ajudou a dizer, que nós não pretendemos ser o Ministério dos Pretos, o Ministério dos Negros. Nós pretendemos construir um ambiente de igualdade racial. E isso tem que ser por todos os órgãos do governo, quais sejam todos os ministérios. Pelo Ministério da Educação e Cultura, para implementar a Lei 10.639, pelo Ministério da Saúde, tratando com as especificidades da saúde da população negra. É o que o Estatuto está vindo para cobrir um monte de coisa, moradia, educação. Então, você transversalizar, criar essa interface com todos os órgãos. Com isso, você vai ter o orçamento da União a serviço da construção de um país mais justo para todos os brasileiros. Ou seja, o Estatuto vai ter a preocupação principal, o Estatuto vai ter força, vai ter pulmão, vai ter verba para poder atender a essa imensa parte da população brasileira? Seguramente o desafio da inclusão é extraordinário. Como eu disse no início, a Bolsa Família é um programa de ação afirmativa fantástico, que está fazendo uma mobilidade social também nunca vista antes na história do país. Pessoas largando a situação de extrema vulnerabilidade e migrando para uma situação de mais conforto, de mais consumo. E isso tudo é muito importante. Agora, a gente tem que ter uma cientificidade para tratar todos os problemas. A questão do negro, segundo a última pesquisa nacional do IBGE, pesquisa de amostragem de domicílio do IBGE, ela nos dá conta que dentre os 10% mais pobres, os negros preenchem, ou são, 90% desses. Então, dentre os mais pobres, os negros são os mais pobres. Aí, quando você sai dali, na questão da violência, essa pesquisa do IBGE também dá esse mesmo dado de informação. Jovens de 14 a 29 anos, mortos por questões externas, são muitos. O percentual é 60% superior ao percentual de jovens brancos. Os jovens negros sendo vitimados por causas externas. Os jovens brancos morrem mais em questão de acidentes, causas externas, em acidentes de automóvel. Isso dá uma cientificidade, porque a gente não está... O instante que o país experimenta não nos permite as considerações do achismo, né? Nós temos que trabalhar à luz de uma realidade muito concreta, à luz das informações científicas. Quando a gente tem jovens negros sendo autores e vítimas de violência, nós temos que superar esse momento. E quem mata e quem morre são os jovens negros. E superar isso é imprescindível. Não há como... Quando o Estatuto trabalha a questão racial, é porque estamos bem identificados, essas informações estão bem identificadas, para que a gente avance substantivamente. E as políticas de ação afirmativa, as políticas universais, elas vão estar compreendendo todo esse leque. Elas alcançam os negros também e alcançam os não negros. E vamos com essas políticas, estar avançando nesse processo da inclusão e de colocação dos bens à disposição. Tem um dado que eu costumo sempre dizer, que eu achei ele muito interessante, que precisa saltar aos olhos. Um debate que fui, aí uma jovem, nesse debate, ela falou, depois da fala lá, que todos expuseram, ela falou assim, pois é, vocês vejam, a mulher negra não usa perfumes, a mulher negra não usa desodorantes, a mulher negra não usa shampoo e nem sabonete. Aí ficaram todos assim, o que está acontecendo? Não, é porque a mulher negra é invisível.
Ela hoje pode usar telefone celular, já tem anúncio de telefone celular. Mas agora, os demais produtos que nós queremos consumir, dizia essa jovem negra da Universidade Federal da Bahia, esses os negros não anunciam. É como se fossem absolutamente invisíveis. Assim, eu tenho que usar shampoo, mas não um shampoo que seja mais próprio para o meu cabelo. Por que a indústria de cosméticos não se debruça sobre esse potencial de 90 milhões de brasileiros para poder incluí-los e levá-los ao consumo? Porque ela, um discurso muito elaborado para a idade dela, que era bastante jovem, mas com muita perspicácia de dizer que é preciso romper com a invisibilidade e incluir todas essas famílias. O esforço que o ministro Edson Santos tem insistido é para que no ano que vem, se conseguirmos aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, ainda nessa sessão legislativa, que se encerra agora nesse ano de 2010, nesse mês de dezembro, encerrando a votação e a aprovação do Estatuto, a ideia do ministro Edson Santos é de trabalharmos 2010, aliás, 2009, aprovar em 2009, em 2010 ser o ano da regulamentação desse Estatuto, costurar todas as possibilidades, porque a lei ela trata dos princípios gerais e a regulamentação fica ao critério do processo de execução, de como a lei vai ser implementada. Então, trabalharmos 2010 para implementarmos e regulamentarmos o Estatuto da Igualdade Racial.